Esse é Joãozinho. Ele está tão cansado e desmotivado que tudo parece mais interessante do que um livro na frente dele. As horas passam, ele se sente culpado, frustrado e suas notas continuam caindo porque ele simplesmente não consegue se concentrar quando precisa. Isso faz ele se sentir um impostor, mas na verdade é que não se trata de falta de força de vontade, porque Joãozinho quer muito ser um aluno melhor. É que ele não está usando as estratégias certas para fazer o seu cérebro estudar. Existe um método de aprendizado que eu venho usando há algum tempo para forçar o meu próprio cérebro a estudar, mesmo quando eu não estou com vontade. Especialmente em dias que eu estou cansado, esgotado, enfim. E esse método ele é chamado de método da enganação. E o nome pode parecer estranho, mas você vai entender o porquê. Eu usei esse método para estudar para o vestibular, enquanto eu estudava simultaneamente para a escola, e também tinha uma rotina de leitura, esportes e relacionamento pela noite. E mais, essa técnica, ela ajudou também na minha organização de estudos, além de ter me feito estudar até em dias que eu não tinha motivação. E mesmo com toda essa agenda, eu ainda conseguia fazer tudo com calma, dedicação e alcançar bons resultados. Provavelmente é uma das técnicas mais úteis que eu utilizo no dia a dia e eu recomendo que você use também. Prazer, meu nome é Luiz e para quem já me conhece, eu tô aqui hoje para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre como forçar o seu cérebro a estudar, mesmo naquele dia que você acorda com vontade de só ficar rolando na cama e mexendo no celular. Mas antes de eu te passar essa técnica, a gente precisa entender o porquê que nosso cérebro evita de estudar. E quando você entender isso, o método da enganação vai fazer muito mais sentido. Existe uma razão para a gente não se sentir sobrecarregado em amarrar o nosso cadastro do sapato ou caminhar 20 passos. Mas só da gente pensar em subir uma montanha já bate o desânimo. Mesmo que amarrar os sapatos e dar alguns passos seja o processo de subir na montanha. Isso acontece porque o nosso cérebro julga o quanto de energia vai exigir e o quão difícil vai ser essa tarefa. O cérebro ele consome muita energia. E um fato interessante é que ele é o órgão que mais consome energia no nosso corpo, utilizando cerca de 20% de energia em repouso. Por isso, ele é extremamente eficiente em evitar gastar energia desnecessariamente. E para piorar, estudar nas atividades que mais envolvem gastar energia, porque envolve organizar informações, formar memórias, desenvolver compreensão, novas ligações cerebrais, e tudo isso vai fazendo com que o seu cérebro gaste toda a reserva energética dele. Com isso, o seu cérebro se força a buscar caminhos para evitar o estudo. E é por isso que quando você pensa em estudar, logo após surge aquela vontade de entrar nas redes sociais, ou de jogar algum videogame, assistir série, enfim, fazendo com que você caia na procrastinação. Mas agora que eu te mostrei o porquê que você evita de estudar e como identificar o porquê que isso acontece, vamos ver como é que o método da enganação pode te ajudar. Digamos que eu quero estudar um capítulo de um livro. Ao olhar eu penso, nossa, tem muita coisa para estudar, vai dar muito trabalho. Nesse momento, o método da enganação entra em ação. Ele consiste em dividir o estudo em 7 práticas. E cada prática exige um esforço que vai ajudar a enganar o seu cérebro e te deixar enganjado na tarefa. 7ª prática. O nome dela é Apenas Comece. Porque como eu disse anteriormente, o seu cérebro vai tentar te sabotar e fazer com que você não estude. Se você ficar dando corda para esse tipo de pensamento e pensando se vai fazer ou não, adivinha, você não vai fazer. Começar é a parte mais difícil. Não porque é complicado, mas porque você desperdiça tanto tempo se preocupando, imaginando e planejando como vai ser horrível, que você acaba se desmotivando para fazer a tarefa. Mas imagine que sua mente é aquele professor chato que falou que você não ia ser nada na vida. Então pense em calar a boca dele. Isso vai te dar muita motivação para você estudar. Isso se chama paralisia por análise, e a ciência confirma isso. Quanto mais tempo você passa pensando em uma tarefa, maior a chance de procrastinar nela. Um estudo publicado no Journal of Experimental Psychology mostrou que ao reduzir o tempo de planejamento, as pessoas aumentaram a produtividade de 60%. Então é isso, quanto mais você pensa, menos você faz. Se você está desmotivado, não pensa, só pega o livro e começa pelo impulso mesmo. 6ª prática. Ela se trata de começar pelo fácil. Você não vai pegar seu livro ou videoaula e abrir direto numa geometria analítica da vida. Como eu falei no vídeo anterior, todas as matérias têm algo chamado conceitos limiares, que é aquele conceito que quando você aprende, todo o conhecimento se torna muito mais fácil. Então por que você já vai direto pro mais difícil, sendo que você não aprendeu ainda nem a base? Então, comece pelo fácil. As coisas que você pode fazer sem pensar muito, como assistir uma aula, revisar anotações ou fazer exercícios práticos. Isso vai te dar um empurrão necessário para começar. E a estratégia é simples. Divida seus estudos em pequenas tarefas para sentir que você está avançando. E eu faço dessa forma. Eu divido em 2 tarefas. Na primeira, eu folheio o livro procurando informações fáceis, que são as coisas que eu consigo entender rapidamente. Aí eu comparo com o que eu já sei e organizo tudo mentalmente, seja um conceito antigo ou bases que eu já sei. E se for uma videoaula, eu dou uma olhada rápida nos tópicos e coloco a aula no 1.25x para ficar mais fácil. E a segunda tarefa é anotar todas as informações em um formato de anotações não lineares. E se você quiser saber o porquê que eu faço anotações não lineares, dá uma olhada no vídeo anterior. Ao final dessa etapa, vai parecer que eu pulei muita coisa do capítulo e da videoaula. E de fato, eu pulei. Mas com as poucas partes que eu foquei, eu vou conseguir construir uma base sólida, que vai economizar muito do meu tempo de estudo pro dia ou a sessão de estudo seguinte. E por que isso funciona? Porque o seu cérebro ele é preguiçoso, mas ele adora ver progresso. E quanto mais você vai arriscando uma tarefa após a outra, quando você percebe, você já tá no meio de uma tarefa mais difícil sem nem perceber. 5ª prática.
Faça aposta com seus amigos ou familiares, principalmente se você for aquela pessoa competitiva e que gosta de cumprir o que promete. Essa é uma das táticas mais poderosas, mas não basta competir só por diversão. Aposte algo que realmente importa pra você. Pode ser dinheiro, pagar almoço, lavar a louça da casa todos os dias por um mês, ou até fazer algo embaraçoso na frente de alguém. A pressão de perder e ver seu amigo esfregar isso na sua cara pode ser o empurrão que você precisa. E seus familiares podem te ajudar nessa também, ao você definir regras claras com eles. Como, por exemplo, permitir que eles confisquem seu celular durante um determinado tempo, para que assim você realmente fique sem rota de fuga e foque em estudar de verdade. Quarta prática. Ela parece estranha, mas eu garanto que funciona. Quer estudar em locais diferentes. Se a sua mesa virou sinônimo de tédio, pega seus livros e vai para um lugar totalmente diferente. Mas isso não vai funcionar se você não sair de certos hábitos. Como, por exemplo, ficar mexendo no celular dentro do quarto, ou dentro do seu local de estudos, mesmo que seja fora do horário de estudar. Porque isso faz com que seu cérebro crie o hábito de recorrer para isso a qualquer momento, fazendo com que você caia na armadilha da procrastinação. Então se livre de qualquer coisa que possa te distrair no seu horário de estudo e faça um rodízio dos locais que você fica. Estude na cozinha enquanto faz um café, no quintal ou até mesmo na garagem para um pouco de paz e silêncio, porque sua mente ela precisa estar livre e em paz, para que haja espaço para entrar o aprendizado. Terceira prática. Essa prática consiste em estudar em curtos períodos de tempo, ou seja, se você tem a capacidade de atenção de um peixinho dourado, o que hoje em dia é muito comum por causa dos conteúdos rápidos, TikTok, Reels e etc., é hora de começar a treinar a habilidade de se concentrar por um longo período de tempo. Em vez de tentar estudar por horas e acabar encarando o teto, foque intensamente por 20 minutos e em seguida faça uma pausa de 5. Esse é o tão famoso método do Pomodoro, mas você pode customizá-lo. Veja o quanto de tempo você consegue ficar enganjado na atividade, marque o tempo dela e, de preferência, enquanto estuda, fique com o cronômetro ligado, porque isso acelera o seu aprendizado. E dê também pausas leves entre 5 a 10 minutos e não mais do que isso. E depois vai aumentando gradativamente o tempo de estudo sem distrações. E eu te garanto que isso ajuda demais. Esse ciclo simples faz maravilhas para o seu cérebro e ajuda você a se focar na atividade sem morrer de tédio. E antes que você perceba, você vai estar estudando por muito mais tempo. E eu não estou inventando isso. De acordo com um estudo realizado pela psicologia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, fazer pausas durante um estudo ele auxilia na memorização do conteúdo, inclusive de longo prazo. E variar o lugar também pode aumentar as possibilidades de recuperação de dados importantes. Por exemplo, você está fazendo uma prova, então se você lembra do local em que você estava estudando para a prova, consequentemente seu cérebro vai te dar pistas do que você estava estudando nessa hora. E a ideia aqui é enganar o seu cérebro, fazendo você acreditar que é uma tarefa mais fácil do que realmente é. Afinal, quem não consegue focar por 20 minutinhos? E essas pausas curtas, elas ajudam a resetar sua mente e previne aquela fadiga mental que faz você desistir. Segunda prática. Aqui, você deve ir para uma parte mais avançada dos estudos, porque até aqui, pelo menos eu acho, você já está enganjado na atividade sem procrastinar, ou pelo menos percebendo que você está procrastinando e voltando para fazer a atividade. Nesse ponto, você vai revisar toda a base que você criou na sua cabeça no sexto passo e você vai ler os tópicos com mais calma. Você vai anotar as novas ideias e conexões, resolver exercícios práticos e ir mais a fundo nos tópicos mais avançados daquela matéria, porque, novamente, uma vez você tendo uma base sólida, todo o resto fica muito mais fácil. Então, mesmo que você está fazendo a atividade considerada difícil, você estará gastando pouca energia e fazendo pouco esforço, e vai ficar parecendo que você já tinha visto aquele conteúdo antes. Mas se isso não acontecer, eu recomendo que você volte e construa uma base mais forte ainda. Lembre-se, no estudo não há pressa para nada. Antes entender tudo com calma do que aprender, entre muitas aspas, na correria. Primeira prática. Aqui chegou o momento de você se recompensar, porque você não é uma máquina que pode funcionar sem parar. E se fosse, já teria quebrado. Então, depois de estudar por um tempo, dê a si mesmo uma recompensa. Pode ser comer um lanche, jogar videogame ou assistir algum episódio daquela série que você gosta. A ideia aqui é fechar o ciclo da motivação. Você se esforça nos estudos e, em troca, ganha algo que gosta. E isso vai te ajudar a se manter no caminho sem querer desistir no meio dele, mesmo que seja a longo prazo. Só que um adendo: não seja bobo de parar a cada 10 minutos para jogar ou maratonar algo. As suas pausas, que eu falei na terceira prática, elas devem ser o mais livre possível de distração. Planeje bem as suas recompensas. Você estuda duro, alcança uma meta sólida e só então se recompensa de verdade. E no final de toda a sessão de estudos. Essa rotina ela vai manter a sua motivação lá no alto e vai fazer com que estudar pareça menos uma tortura e mais diversão. Então é isso, esse método pode ter sido um divisor de águas para quem nunca estudou assim antes. Se você está interessado em aprender mais técnicas como essa e meus pensamentos críticos sobre a educação no Brasil, não se esqueça de deixar aquele joinha e se inscrever no meu canal para não perder os próximos vídeos. Se vocês tiverem alguma sugestão ou algum desabafo, por favor, deixe nos comentários. Eu espero que meu conhecimento tenha te agregado algo e até a próxima.